O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está colocado no centro de uma polémica política pelas suas declarações a propósito do conflito entre Israel e o Hamas e das vítimas civis que tem gerado entre os palestinianos e os israelitas. Como é comum nestas matérias, há de tudo. Valoriza-se as palavras que interessam e omitem-se todas as outras. Extraem-se das palavras as interpretações e conclusões que dão jeito. Alinham-se os apoios e críticas consoante os pontos de vista de cada um e alimentam-se os desvios à essência das palavras. E quais foram as palavras que geraram a confusão política e diplomática em que Israel chegou a pedir a demissão do secretário-geral da ONU? Foram, em síntese, estas. É importante reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram do nada, que o povo palestiniano foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante, que viram as suas terras serem devoradas por colonatos e pela violência, as pessoas deslocadas e as casas demolidas e a sua economia sufocada. Disse isto, mas disse mais, que condenava os atos de terror e sem precedentes de 7 de outubro, perpetrados pelo Hamas em Israel, nada justificando o assassinato, o ataque e o rapto de civis. António Guterres deve reconhecer-se avalia com preocupação os factos do momento, as mortandades provocadas pelo Hamas e as que, em reação, foram desencadeadas pelos israelitas, e colocou-os em contexto da dinâmica histórica, marcada por um conflito prolongado e a questão do território e da sua ocupação. Israel gostaria que Guterres ficasse apenas pela primeira parte, pela condenação dos atos terroristas do Hamas do dia 7 de outubro. Os palestinianos e os seus apoiantes gostariam que tivesse ficado apenas pela segunda parte, a do enquadramento justificador do conflito, que não dos atos em si. Quando assim é, as palavras do secretário-geral da ONU que deveriam unir, desunem. Uns dizem que foi longe demais, outros que ficou aquém do que seria desejável. Uns notam uma condenação política de Israel, outros um exagero na responsabilização do Hamas. O secretário-geral da ONU foi, na minha perspectiva, justo, equilibrado e prudente na análise das motivações profundas e de contexto deste conflito no Médio Oriente, envolto num emaranhado de causas e consequências que se vão reproduzindo ao longo do tempo e sem que haja impulsos de conciliação das partes. A ideia de 2 Estados é uma base possível dessa conciliação, ou sequer esforços de intermediação internacional. Se não houvesse o massacre de 7 de outubro, não teria havido a reação desproporcionada de Israel. Se não houvesse a política dos colonatos nos territórios palestinianos, não teria havido o 7 de outubro. Foi este silogismo simples que Guterres elaborou e que sugere nos seus termos o tal equilíbrio que referi e a clarividência histórica que demonstrou. A sua sensibilidade para esta matéria é tão forte, até por uma razão. António Guterres, o secretário-geral da ONU, nunca despiu verdadeiramente o fato que anteriormente vestiu de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, tendo-se confrontado neste percurso com a mais grave situação de refugiados de guerra de que há memória. O clima confrontacional no Médio Oriente tem crescido acentuadamente, com sinais de alerta e agitação na região, e com movimentações diplomáticas intensas para parar a guerra e iniciar a negociação de um quadro político estável e duradouro. O que parece escassear são os possíveis mediadores, com muitos deles a tomarem parte no conflito e a gerarem desconfiança para uma tarefa dessa dimensão.